Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha nos conteúdos do Povo Tecnologia, todas as quartas, tradicionalmente às 17h30, britanicamente às 17h30, a gente está no ar, trazendo conteúdos de tecnologia, assim como você também nos acompanha na CBN, conteúdos diários pela manhã e pela tarde, também na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal Povo. Hoje a gente vai conversar sobre ameaças digitais nos negócios e vidas da empresa, mas como é um assunto transversal, toda essa periferia desse mundo novo, desse mundo digital, comportamento, enfim, cabe na nossa pauta, além, claro, da sua contribuição, da sua pergunta, do seu comentário. Enfim, a gente tem o prazer hoje de trazer aqui para a live do Povo Tecnologia, Sânzio Almeida, que é diretor de tecnologia da Wiser Tecnologia e Ciência de Dados. Olha, ciência de dados é um mundo, viu? Cabe tudo aqui. Se a gente terminar essa live antes da meia-noite, eu acho que já vai ser bem próspero. Santos, prazer receber você, viu? Seja bem-vindo e obrigado pela disponibilidade do seu tempo de estar aqui conversando conosco. Obrigado, Hamilton. Obrigado aí à produção do Povo Tecnologia. Espero que a gente consiga aqui compartilhar conhecimento aqui, conseguir agregar de alguma forma, tá? Perfeitamente. Vamos começar explicando o que é a Wiser, 100% cearense, não é isso? Nasceu no Ceará. Nasceu no Ceará, empresa 100% cearense, porém já rompemos aí, graças a Deus, aí as barreiras do Ceará. Hoje em dia a gente trabalha para o Brasil inteiro. Que maravilha. E o que é a especialidade, o que é que vocês desenvolvem? Se você puder contemplar um pouquinho do movimento, né, da empresa, há quanto tempo que ela está no mercado, por favor. Legal, posso sim. Vou dar um pouquinho aqui da nossa história, né? Nós éramos 4 executivos de tecnologia, né? Cada um com sua skill, cada um com sua especialidade. E um belo dia resolvemos jogar tudo pro alto para empreender, né? Para montar aí a nossa empresa em busca de um sonho aí conjunto. E jogamos tudo para o alto, as carreiras estáveis de executivos, e fomos atrás de empreender. Não recomendo fazer isso em casa, né? Mas a gente seguiu aí o instinto, arregaçando as mangas, com muita raça, muita vontade, e conseguimos aí fazer as coisas acontecer, né? A Wiser, ela está há 5 anos no mercado, né? Eu costumo dizer que o nosso CNPJ ele é uma criança, mas o CPF já tem bem mais anos de carreira, bem mais anos de experiência, né? Nós praticamente a nossa carreira em cima do mercado de TI, mas sempre dentro da área financeira brasileira. Então, nós prestamos serviço por muitos anos as principais instituições financeiras, bancárias, durante um tempo até a parte de utility, saúde, empresas espanholas, enfim, a gente trabalhou aí nessa área aí por muito tempo, e a gente adquiriu ao longo aí desses 15, 16, 17 anos aí trabalhando nessa atividade, algum conhecimento. Quais foram esses conhecimentos, né? A gente aprendeu muito voltar a parte para governança, a parte de segurança da informação, por motivos óbvios, né? Você estava trabalhando com informações bancárias, e também muita parte de alta disponibilidade, muita coisa voltada para a ciência de dados, né? As instituições financeiras do mundo inteiro, incluindo também as próprias bolsas de valores, são as empresas, né, as instituições que mais consomem dados do mundo inteiro, né? Então, a gente acabou criando um know-how. Quando a gente foi montar aí a nossa empresa, nós dividimos ela em 5 pilares de atuação, né? O primeiro pilar, obviamente, que inclusive é o principal tema de hoje aqui, para falar de segurança da informação. Esse é um pilar muito forte que a gente vem numa crescente aí ao redor dos últimos anos. Outro pilar também que a gente pode falar muito é a parte de computação em nuvem. A gente virou a empresa alguns anos atrás completamente para uma estrutura em nuvem. A gente não vende mais hardware, a gente não monta mais projeto de hardware, a gente apontou a empresa totalmente para o mercado de cloud, né? Outra vertical que a gente pode falar, que eu comecei a falar, é a parte de ciência de dados, né? Que é para ajudar aí os nossos clientes, ajudar os nossos parceiros a tomarem decisões estratégicas baseadas em dados, né? Tirar o achismo, tirar tarefas repetitivas, tornar a análise dos executivos, dos gestores de uma forma mais fácil.
A quarta vertical é de soluções digitais, onde nós trabalhamos mais com a pegada de omnicanalidade, transformação digital, trazendo inovação aí para as empresas em todos os sentidos, né? E a última, não menos importante, que é a nossa casa de software, né? E que a gente desenvolve sistemas, desenvolve também parte de robotização, automatização de processos e tudo. Quem está assistindo aí pode estar se perguntando como é que esse pessoal faz tudo isso, né? Foi um desafio que a gente... Eu não sei se quem está assistindo se perguntou, não, mas eu no número 2 já estava me perguntando isso aí, viu? Legal. A gente, primeiro, montou o projeto dessa forma intencionalmente, porque o nosso slogan, inclusive, é um parceiro tecnológico completo, né? É uma forma da gente atender aí, holisticamente aí, os nossos clientes em todos os pilares de atuação do negócio dele, né? De fato, um parceiro completo, né? Quando a gente fala Wiser Technology, um parceiro completo, não é só o slogan, não é só um texto, né? Tem um significado por trás disso, que foi a forma como a gente montou o nosso negócio. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente praticamente uniu aí a skill, a habilidade, o conhecimento de cada sócio, né? Então, a gente cuida como se fosse subempresas, né? Embaixo de uma empresa só, dentro do mesmo organismo e trabalhando isso de uma forma integrada, tá? Entendi. Então, Santos, me diz só um pouquinho do perfil dos seus 3 sócios, só para eu entender. Eles saíram de onde... Pelo menos o segmento, né? Se não quiser falar. Todos vieram da área de tecnologia. O Eduardo, que inclusive acho que ele algum dia aí deve receber um convite também para participar de uma live aqui do Povo Tecnologia. Ele já tem uma skill mais voltada na parte de ciência de dados, na parte de decisões inteligentes, automatização de processos em cima de dashboards, processo de extração de dados, bancos de dados, inteligência artificial, tudo isso voltado para trazer informações, né, que hoje é o novo petróleo aí, para as empresas, para que se possam tomar decisões baseadas em dados, né, e não em feeling, não em achismo, sempre foi assim, né? A gente consegue trabalhar dessa forma. Se você me permite, isso é um desafio nacional, viu? Que mundial. Mundial? Mundial, sim, mundial. Mundial, primeiro porque... trajetória, né? Sim, primeiro, Hamilton, porque o ser humano nunca gerou tantos dados como se gera agora, né? Quando a gente está falando aí de informação, enquanto a gente está conversando, a gente está gerando informação. Enquanto você abre aí o seu Instagram, você está gerando informação. Você não está consumindo informação somente. Você está gerando informação. Nesse exato momento aí, a Meta, que é a dona do Facebook, está mapeando o seu perfil de uso, está vendo quais são os anúncios que você passa, está vendo quais são os anúncios que você para ver, está vendo o que você curte, está vendo o que você abre, ela monta um perfil e cada vez mais, cada dia que passa, os algoritmos vão ficando mais poderosos. Então, eu tiro, por exemplo, quando eu abro o aplicativo da Amazon, geralmente tem 3 produtos que ele sempre me oferece. Ou é algum livro voltado para a área de negócio, de empreendedorismo, eu gosto bastante de ler livros desse nicho. Eletrônicos, né? Vive me oferecendo as versões novas da Alexa aí, e fralda, porque eu estou com um bebê em casa. Então, ele já traçou meu perfil e ele sempre me oferece essas coisas, porque ele sabe que se vira ou mexe, eu vou pesquisar aquilo ali, né? Aquilo ali ele não está adivinhando, aquilo ali é puramente machine learning, aprendizado de máquina. Ele aprendeu qual é o meu perfil e o pior, quem ensinou ele foi eu, porque fui eu que usei. Verdade. Eu dizer que a Meta conhece você mais do que você mesmo, né? Exato, ela é até mais do que o seu psicólogo, enfim. O Sâncio, quando eu falei da história do desafio nacional, aí você me corrija se há ainda uma imaturidade no meu pensamento. É porque a gente tem uma impressão, quando eu falo, o mundo é muito diverso, mas se comparando aqui com países mais desenvolvidos, de fato existe uma massa de dados hoje gigantesca que o mundo ainda está aprendendo a garimpar e escolher ali o que é o mais essencial para poder apontar a trajetória. No entanto, no Brasil, a gente tem uma cultura de planejamento ainda muito infantilizada, ainda buscando, nós temos ilhas de excelência de planejamento,
mas são ilhas, não é uma cultura nacional. Aí por isso é que eu falo do desafio nacional, que é primeiro criar a cultura, para depois saber mais ir nesse data lake e conseguir, enfim, captar a informação que você quer. Era nesse sentido a minha observação. Entendi. Hamilton, tem um negócio legal que eu sempre gosto de falar, sei que até fugiu um pouco aqui do tema das ameaças, mas pegando o gancho importante que você colocou, quando a gente fala em cima de democratização de dados, tá? Quando a gente fala em cima de democratização de dados, geralmente as pessoas colocam como democratização de dados dentro das organizações, dentro de algumas áreas, né? Mas eu sempre falo que a democratização de dados, ela não é somente dentro das áreas, é dentro de empresas. Tem empresas que não têm acesso a isso, né? A gente aqui na empresa, comercialmente, obviamente, trata de comercializar produtos e soluções, e com algumas empresas que nós conversamos, a gente percebe essa imaturidade no conhecimento, né? Às vezes a pessoa nem sabe que precisa disso, porque ela nunca ninguém chegou para ela para mostrar que ela precisa disso e qual o ganho que ela poderia ter tido se ela controlasse isso, se ela consumisse isso de alguma forma para trazer inteligência para o negócio dela, tá? Então, concordo contigo, é um problema mundial, mas tem um problema anterior, que é o problema nacional aí em cima do acesso disso, tá? Tá. Bom, eu ainda quero fazer uma pergunta sobre gestão. Você mapeou mais ou menos o que é esse desafio de gestão, quatro profissionais experientes, habilitados, áreas de negócio, então você está ali mais ou menos equilibrado, etc., tudo bem. O que eu quero te perguntar é o seguinte: 5 anos no mercado, portanto, uma empresa que surge antes, pré-pandemia. E aí a gestão muda completamente durante a pandemia. O remoto, as pessoas com novas necessidades, com novas expectativas de crescimento, um assédio do exterior, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desafio da gestão para 5 anos, não é muito tempo para a empresa, mas mudou radicalmente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre gestão. Perfeito. Eu acho que como o mundo inteiro, o mundo teve que se adaptar muito num cenário de pandemia, né, que foi algo que pegou todo mundo de surpresa, e eu acho que nem o pior pessimista esperava que fosse tão ruim, né, no sentido de como a forma aconteceu. E eu costumo falar, e eu já vi isso aí na internet, que o principal fator de transformação digital e inovação nas empresas foi a pandemia. Não foi o gestor de TI, o diretor de TI, o presidente, não foi. Foi a pandemia que forçou as empresas a se atualizarem, foi a pandemia que forçou as empresas a se reinventarem, porque simplesmente elas iriam virar pó. A verdade é essa, né? Trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, Hamilton, nós tivemos que redesenhar o modelo de gestão rapidamente, né? Teria que ser muito tempestivo. Primeiramente, que por motivos óbvios e de questão de saúde, nós isolamos o presencial, ficamos todo mundo home office. Só que o desafio não era nem fazer só a gestão do nosso time, né, que sempre foi tratado muito com produtividade, é da nossa cultura, não ficar medindo hora, não ficar medindo se a pessoa está fazendo, não importa. A principal coisa é a produtividade, né? Principalmente quando você trabalha com profissionais de tecnologia que têm papéis, rotinas e prazos bem definidos, né? Se ele vai passar meia hora sem produzir e ele vai entregar nas datas combinadas, seguindo os indicadores dele, pela gente está tudo certo, né? Pela gente está tudo certo. Eu acho uma visão muito interessante. E aí a gente teve um desafio que foi o cliente. Por quê? Principalmente as pessoas mais conservadoras, né, algumas empresas mais conservadoras que não eram tão, digamos, simpatizantes do modelo home office, elas chegaram e disseram: esse trabalho não vai dar certo. Esse trabalho não vai dar certo, e a gente chegou, foi todo aquele trabalho, confia na gente, me dá um voto de confiança, porque antes da pandemia, a maioria dos nossos clientes eram atendidos de forma presencial ou, no mínimo, semipresencial, né? E, graças a Deus, a gente triplicou do começo da pandemia para cá, então
falando aqui do resultado, eu não preciso nem dizer muito se deu certo ou não deu, né? Deu muito certo, e isso abriu novos horizontes, Hamilton. Qual foi os novos horizontes? Eu consegui trabalhar para São Paulo tranquilamente, concorrendo com empresa do Sudeste, tanto é que nós atendemos grandes empresas no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, e eu concorrendo com uma empresa que estava do lado dele. Isso só aconteceu por causa do formato remoto. Dentro do nosso entendimento, isso dificilmente iria acontecer em temperaturas, em cenários normais, porque ele estava falando da empresa que estava do lado dele, né? Isso mudou, né? E o que mais me chamou a atenção foi a mudança do formato, mas principalmente da cabeça do cliente. Se antes da pandemia eu chegasse para um cliente, eu falasse que a gente ia fazer uma consultoria remota para ele, era praticamente 99% de certeza que eu iria perder o contrato, sem dúvida alguma. Sandro, deixa eu fazer aqui uma saudação a Roberto Teófilo, Joni, acho que é Joni do Vale. Joni, se eu tiver lido seu nome errado, você me perdoa. Gabriel Vieira, Breno Negreiros, Giovana Faina, Breno Barbosa, Arthur, Francisco Matos, e mais algumas pessoas aqui que estão participando conosco. Eu agradeço a todos que nos acompanham. Sandro, segurança é um mundo além de um desafio, todo dia uma descoberta nova. Cloud, nem se fala, Omnichannel, enfim, todos. Mas tem um que me chama especial atenção aqui, até pela falta de fronteira, de clareza do que de fato que é ciência de dados. Ciência de dados não só comporta todo mundo, até que comporta parte desses outros pilares. E eu queria uma fala especial sua a respeito desse produto, como é que você enxerga, como é que a empresa vende, que tipo de pessoa os buscam, enfim. Legal. Quando a gente fala de ciência de dados, Hamilton, eu costumo falar que a gente tem 3 etapas. Olhar para o passado para aprender com ele, olhar para o presente para saber o que está acontecendo e olhar para o futuro. Como assim olhar para o futuro? O passado explica muita coisa para a gente, né? E aí hoje, através de inteligência artificial, através de machine learning, você consegue projetar muita coisa e sim você adivinhar o futuro, e é isso que é o X da questão quando você fala em ciência de dados. Uma receita vencedora que a maioria das empresas mais bem-sucedidas do mundo, a gente está falando aqui de top 10, são, coincidência ou não, as empresas que mais consomem ciência de dados no planeta, né? Então, porque são empresas que estão, entre aspas, aí, adivinhando, né, o futuro. Como que geralmente a gente faz esse trabalho? O primeiro trabalho é a gente fazer o que a gente chama de assessment dentro da empresa, a gente entende primeiro quais são as dores, quais são os problemas, quais são as dificuldades que a pessoa sabe que tem. Aí depois a gente vai fazendo um trabalho para levantar os problemas que ela não sabe que tem. Não sabe que tem. Ela não sabe que tem. E em cima disso a gente vai fazer um trabalho de análise, de consultoria, em cima de como ela pode controlar, de como ela pode mitigar e de como ela pode tomar decisões inteligentes em cima disso, para ela projetar, para ela se planejar, para ela achar que o que era verde não é verde, é azul, né? Ela fazer mudanças estratégicas aí dentro da empresa, até a gente chegar no nível que essa pessoa fique no modo de piloto automático. O piloto automático, eu costumo dizer que é a pessoa que está lá no avião, ela tem aquele monte de painel na frente dela, o avião está voando, o avião não está caindo, e se alguma coisa acontecer, ela só aperta um botão lá do painel dela, que tudo já vai voltar, porque o modelo já vai estar maduro, né? Então, quando a gente fala de ciência de dados, é legal falar do presente, é legal falar do passado, mas eu sempre remeto principalmente a você utilizar formas preditivas, de você prever, você atuando para o futuro. Eu acho que esse é o principal diferença, eu acho que esse é o principal diferencial aí de mercado que nós vemos acompanhando, que a gente vem conseguindo entregar, e nós, todos esses anos, nós tivemos aí muito sucesso aí em todos os projetos que a gente entregou.
Bom, você já falou, você tem falado em sucesso, tem demonstrado ao longo da nossa conversa que está satisfeito com o rumo, que as coisas estão acontecendo bem, mas qual é o teu desafio hoje, Sâncio? É escala, é chegar bem longe? O que te preocupa hoje? Hoje o meu desafio, eu acho que é o mesmo desafio de todo o mercado, que é pessoas. A gente tem uma escassez de profissional de tecnologia como nunca existiu no mundo, por vários motivos. A gente aí sempre tiveram 3 ondas. A primeira onda foi quando nós começamos a concorrer com empresas maiores do que a gente. Depois a gente começou a concorrer com empresas do Sudeste, e não é segredo para ninguém que o custo, salário, tudo no Ceará é menor do que o Sudeste. E aí a gente começou a concorrer com o salário de São Paulo, e agora a gente começou a concorrer com o salário dos Estados Unidos, do Canadá, pagando em dólar, com câmbio da forma como está. Então, Hamilton, esse, sem dúvida, é o nosso maior desafio atualmente, apesar de que, nos últimos 2 meses, nós notamos um forte pé no freio do mundo como um todo nisso, tá? E, inclusive, até fazendo aí um benchmark com alguns amigos, né, do mercado, todo mundo percebeu isso. Então, isso pode ter sido um efeito aí das demissões em massa que existiram nas startups aí ao redor do mundo. Então, a gente está meio que esperando aí para ver o que vai acontecer. Mas, hoje em dia, eu diria que o maior desafio de qualquer empresa de tecnologia trata-se de pessoas, sem dúvida alguma. Vocês trabalham em formação e retenção? Você tem estratégia para isso? Sim, nós temos estratégia para isso. Flexibilidade de horário é um forte aliado nisso, né? As pessoas, elas gostam de trabalhar home office. Um detalhe que eu esqueci de comentar quando eu falei que a gente redesenhou esse modelo, Hamilton. A gente hoje trabalha 100% home office e a gente possui profissionais ao redor do Brasil. A gente não tem só clientes ao redor do Brasil. Por isso que eu falei que nós éramos uma empresa do Ceará, mas nós rompemos a fronteira. Então, nós temos gente aí em vários estados do país, Goiás, Paraná, São Paulo, Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, próprio São Paulo, gente no interior de São Paulo. Então, a gente já tem aí uma atuação não só de cliente, mas também de profissionais atuando aí no modelo remoto em todo o país, tá? O que a Wiser quer ser? Qual é o objetivo dela? Olha, Hamilton, eu acho que primeiro a gente virar uma referência no Nordeste. O Nordeste, por si só, já tem um desafio muito grande, principalmente quando a gente fala de Bahia e principalmente Pernambuco. Pernambuco é um polo tecnológico quando a gente fala a nível de Nordeste. Então, primeiro virar uma referência no Nordeste como uma empresa, um parceiro tecnológico completo aí, que ajuda organizações a se transformarem e se protegerem digitalmente. E para depois nós conseguirmos aí darmos passos maiores, né, virar referência a nível Brasil, virar referência aí a nível América do Sul e, consequentemente, aí até mundial, por que não, né? Vários já conseguiram, né? O perfil dos 4, em conjunto, não separadamente, é de mais ousadia ou é de mais pé no chão? Eu acho que a gente se equilibra muito. Nós temos alguns mais ousados, mais ansiosos, como eu posso falar, e já tem um perfil um pouco mais equilibrado no sentido de mais pé no chão, de mais calmo, a analisar as coisas de uma forma mais racional. E eu acho que a gente se completa bem. Eu acho que se fosse todo mundo com perfil igual, nunca daria certo, não. Acho que tem que ter sempre um equilíbrio ali em tudo. E tem que saber dialogar, que é um grande desafio dessa geração aí de mais ansiedade, geração que eu digo empresarial. Sâncio, eu acho muito interessante quando alguém pode até condenar, mas eu acho interessante você querer ser referência no mundo. Por que não? Outros quiseram e conseguiram, por que não? E eu vejo que o Ceará, com todas as suas potencialidades, tem também ilhas de excelência, tem cases, mas são cases passados entre si. Parece que não há uma ambiência ainda, ou há uma ambiência incipiente, iniciante, para que isso vire uma realidade maior, que muitas empresas sejam referências.
do estado, da região, do Brasil, o que pudesse ser. Eu queria uma fala sua sobre ambiência, sobre o Ceará. Nós temos aí o hidrogênio verde, que vem uma porção de desafio. Nós temos, enfim, são muitas potencialidades econômicas, desenvolvimento, que precisam de gerar inteligência. Onde é que o que é o Ceará para o Wiser? Hamilton, primeiro, assim, o Ceará, ele é muito subestimado ainda, tá? A nível, quando a gente fala Brasil, noto claramente fazendo benchmark com algumas empresas do mesmo segmento, então eles preferem ficar atacando lá embaixo, achar que aqui em cima não tem negócio, que as coisas não acontecem aqui em cima, não sei lá, as coisas acontecem aqui sim. Fortaleza é a maior capital do Nordeste, é uma cidade que cada vez cresce mais, a capital do estado. É uma cidade, na verdade é um estado que tem muito desenvolvimento, que cada vez mais empresas, né, não só da indústria, mas empresas voltadas à parte de tecnologia, colocam os pés aqui. Cada mês a gente escuta notícias diferentes, de mais investimentos, de mais startups, de mais incubadoras, de mais negócios surgindo aqui. Então, aqui é um estado que as coisas acontecem, né? Eu ainda acho que o Ceará é muito subestimado nesse sentido. E eu acho que o Ceará, ao longo dos anos, aí, vem mostrando aí, muito potencial, né? E eu acho que nos próximos anos vai mostrar muito mais, e abrir aí os olhos de investidores mais ainda, para que a gente consiga aí trazer mais investimento aqui para o Estado, e, consequentemente, mais desenvolvimento, mais emprego, e mais prosperidade aí para o nosso Estado. Tá? Então, se eu puder resumir numa frase aí para você, eu acho que no Ceará as coisas acontecem sim, acontecem sim, e com velocidade até bastante interessante. E eu concordo com você que nos próximos anos nós vamos surpreender enquanto Estado. Eu tenho essa impressão que tem muita coisa semeada e que vai vir muita coisa junto. Vocês estão preparados para esse novo Estado que virá? Acho que sim, porque nós sempre temos uma rotina, né? Sempre tivemos uma cultura de sempre olhar para frente, né? Eu acho que é importante você sempre viver hoje, mas eu acho que você sempre tem que ficar preparado para o que vai vir, né? Então, eu tenho um momento aqui da minha semana, por exemplo, no meu calendário, que ela é reservada, que eu chamo até na minha agenda de um compromisso chamado radar, né? Que é um momento que eu paro ali 1h30 e vou pesquisar, vou ver como é que estão as coisas, o que vai acontecer daqui a 6 meses, o que vai acontecer daqui a 1 ano, para quando uma oportunidade ou quando um problema bater na nossa porta, a gente já sabe o que vem, né? Não é vou abrir a porta e é uma surpresa. Não é uma surpresa, a gente já sabia, a gente já vinha captando isso aí ao longo dos meses, né? E, consequentemente, trabalhar aí com o fator tempo para a gente estar o melhor preparado possível. E o que eu falo, não é só para problema, é para oportunidade. A oportunidade ela vai chegar para quem está preparado. E é interessante porque essa vida mais digital parece que nos tirou o tempo da reflexão, né? E refletir sobre problemas, tendências, vieses é fundamental para que a gente não seja tão pego de surpresa, né? Com certeza. E assim, hoje, aí voltando aqui para a parte que a gente falou, que hoje a gente nunca gerou tanta informação, e aí vai fazer link com isso. A informação está na palma da nossa mão, não tem por que a gente não parar para ver isso, né? Eu tenho, por exemplo, uma galeria aqui de uns 15 sites que, pelo menos nesse período, eu vou ler todos, vou ler tendências, vou ler o que está acontecendo. São sites aí, referência. Honestamente, eu não preciso de muito esforço para fazer isso, né? Eles já estão ali na palma da minha mão. Se eu fosse fazer isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, certamente eu teria bem mais dificuldade de encontrar algum material desse jeito, dessa forma, né? Tá. Talvez em um congresso anual, talvez. A parte de software house de vocês é que tem mais concorrência, Sandro? Ou eu estou lendo errado esse mercado? Não. Hoje, pela que a gente tem mais concorrência é a área de segurança, o Hamilton, porque devido às questões aí de legislação, a LGPD aí entrando, que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
se criou uma onda de demanda, não tenha dúvida disso, né? Segurança virou assunto de gente grande, é o que eu sempre falo, mas também gerou uma onda de oferta, né? Então, eu nunca vi tanta empresa de segurança na minha vida, e era um mercado que eu respirava muito, não como fornecedor, como consumidor, né, nessas empresas aí que eu trabalhava, que prestava consultoria, enfim. Então, eu hoje, sem dúvida, a nível de concorrência, a gente tem muita concorrência na área de segurança, com consultores independentes, com empresas que foram montadas exclusivamente quando surgiu o assunto LGPD. Existem várias empresas de segurança que foram montadas quando surgiu o LGPD. A LGPD ela foi o espelho da GPDR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né, da União Europeia. E aí muita gente foi para esse nicho, para esse segmento, porque é uma questão de lei, todo mundo tem que se adaptar, e de fato é verdade. Então, foi se criado uma onda de oferta, mas foi criado uma onda de demanda também. Perfeito. A gente está com cerca de 33, 34 minutos no ar, Sanzio. O que é que eu não provoquei, o que é que eu não perguntei, que você acha importante deixar registrado para a gente conversar? Eu acho importante a gente falar, Hamilton, sobre algumas coisas voltadas para a parte de segurança, já voltada para a parte de ameaça, para reflexão de profissionais, de empresários que possam estar ouvindo aqui. Tá? É difícil falar aqui dos 5 pilares da Wiser por completo, de fato a gente tem um portfólio bem completo nesse sentido, então é por isso que a gente trouxe um pouco mais para a segurança. Em outra oportunidade, se for possível, aí com o povo, a gente entra mais no detalhe de todas aí. Mas falando um pouco de segurança, Hamilton, hoje a gente vê muitas empresas ainda não preparadas para a questão de legislação, que é a LGPD, né? Conforme a tecnologia cresceu, as empresas ficaram, os consumidores ficaram mais digitais, as ameaças também ficaram em maior proporção e mais sofisticadas, né? E, assim, hoje existe um levantamento da Cybereason, né, que 31% das empresas norte-americanas vítimas de ataques cibernéticos, especificadamente de ransomware, que é um sequestro de dados, elas fecham, elas acabam, porque elas não têm mais dados para trabalhar. Hoje, uma empresa sem informação, sem dados, não existe, né? E esse índice, hoje em dia, eu vejo que, principalmente, empresas de pequeno e médio porte não têm muita noção do perigo que correm, e, por conta disso, não se protegem, e acabam tendo problemas não só de perder as informações, mas problema de realmente declarar falência, porque simplesmente não tem a informação, né? E muito disso, o Hamilton, é baseado em cima de desconhecimento, puro desconhecimento. Eu já ouvi muito, o hacker não vai querer entrar aqui na minha empresa não, porque eu sou pequenininho, já ouvi isso demais, e aí a gente vai lá trabalhar, não, mas ele não vai querer entrar mesmo aqui. Existem ataques direcionados, existem ataques não direcionados, esses ataques não direcionados, eles são automáticos, ninguém precisa fazer nada, né? Eles entram, pegam... atacado hoje. Isso, exato. E antigamente você tinha isso, é só para empresa grande. Não, já passamos desse tempo. Tanto é que hoje a Kaspersky liberou uma pesquisa. A Kaspersky é uma das maiores empresas de segurança do mundo, voltada na parte de antivírus, anti-malware, anti-ransomware, e ela declarou numa pesquisa que 90% das empresas invadidas, que tiveram segurança, elas pagam o resgate, né? Para o pessoal que não é do meio, que está tentando entender o que é que eu estou chamando de resgate aqui, fazendo uma analogia no crime normal, uma pessoa sequestra outra pessoa, e pede um resgate para liberar essa pessoa. Esse sequestro de dados, né, o nome chamado de ransomware de sequestro e ware de software, né? Então usaram esse termo ransomware. Ele sequestra os dados da empresa, para tudo, rouba aquilo por algum determinado momento, através de criptografia, e ele pede um resgate. É um resgate muito alto em Bitcoin, que é uma moeda, criptomoeda, que não consegue ser rastreada, né?
E não é aqui do Brasil, não, muitas vezes, é gente lá na Rússia, na Escócia, na China, você não tem como saber, porque ela não é rastreável, né? E 90% das empresas que são invadidas, elas pagam o resgate. Então, você está fortalecendo a indústria do crime, né? Para quem não sabe, hoje o cybercrime movimenta mais dinheiro do que droga no mundo, né? Muita gente não sabe disso. É verdade, já há muitos anos, tá, Milton? No mínimo aí 7, 8 anos isso já acontece. Crimes cibernéticos, eles movimentam mais dinheiro do que droga no planeta, sem dúvida alguma, tá? E assim, me parece que ainda muitas empresas não caíram na realidade do que pode acontecer, né? Vai meio que deixa a vida me levar, um belo dia a conta aparece, e você não está preparado a nível de 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia. Provavelmente você não vai conseguir ter a proteção adequada para se recuperar de um ataque, de um ataque ou de algum outro tipo de desastre aí, sinistro nisso. Não vai garantir a sua resiliência cibernética e a continuidade do seu negócio, da sua empresa, porque sem dados não existe nada. Um termo que eu aprendi recentemente, que eu gostei muito, que é a tal da resiliência cibernética. E aí mostra o quanto a digitalização cresceu e o nosso letramento digital está anos-luz antes, aquém de acompanhar isso tudo. Bom, eu tive o prazer de conversar aqui com o Sandro Almeida, que é diretor de tecnologia da Wiser Tecnologia e Ciência de Dados. Adorei essa história da ciência de dados. E Sandro, foi um prazer falar contigo, tá? Desejo sucesso para você, representando Ceará, empresa, enfim, esse tipo de história, eu acho que é muito benéfico, que sirva de exemplo, que a gente saiba que um poeta, não sei se eu lembro o nome dele agora, o Alex Salomão, que diz que pés firme no chão, mas que a cabeça voe. Então, essa contradição de estar com o pé no chão, sabendo com muito cuidado o que faz, mas essa ousadia de pensar, ela é benéfica. Não pense que não é, isso é benéfico. A gente tem que sonhar, mas tem que saber realizar. Então, foi um imenso prazer falar contigo, viu? Eu que agradeço ao Milton, obrigado aí pelo Povo Tecnologia e pelo convite. Fico à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer ponto que a gente possa esclarecer no futuro. Espero ter agregado de alguma forma aqui. Obrigado. Agregou muito. Agradeço também aí ao Robson Brian, Vitor Pinheiro, Estênio Oliveira, Mardo Moraes e mais algumas pessoas, muitas pessoas que nos acompanham. Obrigado pela boa companhia. Lembrando que as lives do Povo Tecnologia, britanicamente, às 17h30 das quartas-feiras, está no ar. Todos os dias na CBN, de manhã e de tarde, e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente no portal Povo. Obrigado pela boa companhia. Bom restante de semana. Votem com consciência. A urna eletrônica é confiável. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.